Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre o Vasco, vamos falar de campeonato carioca, né? O Vasco já joga na quinta-feira contra o Boa Vista, os ingressos já estão sendo vendidos. Vamos falar sobre Puma Rodrigues. Surgiu um assunto aí que o Puma poderia também ser vendido para o futebol dos Estados Unidos, você vai entender aqui. Vamos atualizar a situação do Sforza, jogador que está muito próximo aí de ser anunciado pelo Vasco. Vamos falar também sobre o Cuéllar, né, que é o assunto do momento no Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da Mais Ágil. Você pode adiantar as parcelas do seu FGTS lá na Mais Ágil. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui de basquete. O Vasco entra em quadra daqui a pouquinho, né? Talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, o Vasco até já está jogando no basquete. Então você pode, quando o vídeo terminar, colocar lá na CRVG TV, que vai transmitir a partida entre Vasco e Pato Basquete. O jogo será às 7h30 da noite. O jogo é fora de casa, mas tem transmissão aí da CRVG TV. Mais uma partida do Vasco aí pelo NBB. E você pode acompanhar aqui no YouTube. 7h30 da noite começa Vasco da Gama e Pato, jogo fora de casa, mas com transmissão da CRVG TV aqui no YouTube. Vamos falar de campeonato carioca agora, porque essa semana já começa o campeonato carioca e na quinta-feira o Vasco com seu time alternativo vai enfrentar o Boa Vista em São Januário, partida às 7h30 da noite, partida com transmissão da Cazé TV. E bom, meus queridos, já foram vendidos mais de 5 mil ingressos para esse jogo. O Vasco abriu a venda na tarde de hoje, né? E mais de 5 mil ingressos já foram comercializados para essa partida entre Vasco e Boa Vista, a primeira partida oficial do Vasco na temporada. O Vasco que vai jogar também nesse mesmo dia pelo torneio Série de la Plata, né? Lá em Montevidéu. O Vasco tem um amistoso contra o São Lourenço. Então vai ter um open bar de Vasco, né? Na quinta-feira. Mas enfim, para esse jogo contra o Boa Vista, já vendemos 5 mil ingressos. A tendência é que a gente tenha casa cheia, né? Mesmo com o Vasco jogando aí com uma equipe completamente alternativa. E bom, o Vasco, esse time alternativo do Vasco, será comandado pelo William Batista. Ele já foi confirmado aí como treinador do Vasco nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca. O treinador do Sub-20, o William Batista, vai comandar o Vasco nesses 2 primeiros jogos aí do Campeonato Carioca. O treinador possui muita confiança do treinador Ramon Dias e também de Emiliano Dias, que vão estar em contato direto ali com o William Batista, que vai comandar essa equipe alternativa do Vasco da Gama nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Boa Vista na quinta-feira e depois, no domingo, o Vasco visita fora de casa a equipe do Sampaio Corrêa. Enfim, quinta-feira, vai acompanhar esse jogão em São Januário? Deixa aqui nos comentários ou vai assistir pela Cazé TV. Comenta aqui, participe aqui do nosso vídeo. Bom, vamos começar falando agora aqui de mercado da bola, né? Transferências, vai e vem, etc e tal. Surgiu um burburinho que times da MLS, né, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, estavam interessados ali no Puma Rodrigues. E o companheiro Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, entrou em contato com os empresários do lateral Puma Rodrigues, que disseram desconhecer qualquer proposta para uma possível saída do lateral direito do Vasco da Gama. Então não tem nada em relação ao Puma saindo para o futebol dos Estados Unidos. Não chegou nenhuma proposta. Puma Rodrigues está lá em Punta del Este fazendo a pré-temporada com o Vasco e vai permanecer no Vasco nessa temporada de 2024. Pelo menos até o momento não tem nenhuma proposta pelo Puma Rodrigues.
Vamos agora aqui atualizar a situação do Sforza, né? Juan Sforza, jogador que está muito próximo aí de se tornar jogador do Vasco da Gama, né? O Vasco está muito perto de anunciar esse reforço para a temporada de 2024. Inclusive, o técnico do News Old Boys, o Maurício Larriera, revelou que o jogador está realmente de saída do clube argentino. O News também está fazendo a pré-temporada lá no Uruguai, vai disputar o mesmo torneio que o Vasco vai disputar lá no Uruguai, a Série Rio de la Plata. Após o jogo, né, disputado pelo News por essa competição amistosa, o treinador foi perguntado, né, sobre essas especulações do Juan Sforza, a possível saída do jogador, e o treinador realmente confirmou que o jogador está de saída, inclusive lamentou, né, a perda do meio-campista para o restante da temporada de 2024. Juan Sforza será jogador do Vasco, falta muito pouco para o anúncio oficial desse jogador acontecer. O Sforza iniciou a sua trajetória no time profissional do News Old Boys em 2020. O volante de 21 anos é visto como promissor e hoje é capitão da equipe argentina. Ele tem 6 gols e 1 assistência em 113 jogos pelo clube. O jogador ainda acumula convocações para a seleção de base da Argentina. Então a situação do Juan Sforza está muito próxima realmente de acontecer. A gente fala agora aqui sobre o Cuéllar, né? O Cuéllar que, cara, vou falar um pouquinho sobre o Alan também, jogador que está aí ventilado, né, no noticiário do Vasco. Bom, vou começar inclusive falando sobre o Alan. A informação aqui do companheiro Lucas Pedrosa. O Vasco não está negociando com o Alan. Não tem negociação do Vasco com o Alan. O Alan negocia com o Botafogo. Se vier para o Rio de Janeiro, é provável que vá para o Botafogo. Já a situação do Cuéllar, segundo a apuração do Lucas Pedrosa, a informação é exatamente a mesma que a gente já tinha comentado anteriormente, né? A apuração, inclusive, do próprio Pedrosa. O interesse é enorme da comissão técnica do Vasco da Gama. O jogador aceita jogar no Vasco da Gama, aceita diminuir o seu salário para vir ao futebol brasileiro. A diretoria do Vasco está ciente e essa semana vai conversar com os executivos da 777 para que possa aprovar, né, o nome do Cuéllar e a coisa avance para uma proposta oficial. No momento, a situação do Cuéllar é essa. O jogador aceita vir para o Vasco, aceita até reduzir o salário, o Vasco tem interesse, a comissão técnica tem interesse, mas quem libera a grana para contratar são os americanos, né? É o pessoal lá dos Estados Unidos. E está dependendo do aval deles para o Vasco avançar com uma proposta oficial pelo Cuéllar. É uma negociação difícil de acontecer, mas pode acontecer. O Vasco tem muito interesse na contratação do Cuéllar. Inclusive, a informação que a gente tem aqui é que o Alexandre Matos volta para o Rio de Janeiro ainda essa semana para poder agilizar alguns processos e também acompanhar a estreia do Campeonato Carioca. Informações do canal Atenção Vascaínos. O Alexandre Matos está voltando para o Rio de Janeiro para agilizar processos, contratações e acompanhar a estreia do Cariocão. E o Atenção Vascaínos também trouxe uma informação sobre o Lúcio Rodrigues, né? O meia uruguaio, meia atacante uruguaio, né? Que está na mira do Vasco. A negociação deu uma esfriada, uma negociação difícil de acontecer. O Vasco ainda está no páreo, mas nesse momento a coisa deu uma esfriada. Enfim, eu vou ficando por aqui, meus queridos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!